Hoje eu vou apresentar o Humans Percept, que é o meu trabalho de POC, que eu venho sendo orientado pelo professor Flávio. E explicando um pouco mais sobre o Humans Percept, é um estudo sobre a percepção humana na música, mas a gente tem a pergunta de o que leva realmente o humano a diferenciar uma música gerada por IA e uma música feita por humanos. Ou seja, a pergunta ela reflete mais sobre o humano do que a música em si, sobre a percepção humana particularmente. Então a gente criou um questionário. Esse questionário a gente dispôs pares de músicas e sendo sempre uma música artificial e outra uma música humana. Nesse questionário a gente perguntava é, qual opção ele achava que era artificial e se ele também tinha reconhecido alguma dessas músicas. E além disso a gente dispunha um campo para comentários extra e opcionais, qual ele poderia justificar, o participante poderia justificar as escolhas dele e comentar alguma outra coisa. Bom, além disso, a gente também implementou um questionário demográfico para coletar umas informações que eram a idade, a língua nativa e a experiência formal e prática, a experiência musical formal e prática. É, a gente coletou músicas do Reddit no fórum do SunAI e essas foram as músicas artificiais que a gente usou no estudo. As músicas humanas a gente usou do dataset MTG Jamendo, que é um dataset que contém músicas exclusivamente feitas e sintetizadas por humanos. E a gente também fez análise de gêneros musicais nesses datasets. A gente extraiu os gêneros usando o Essentia, que é um modelo próprio para isso, e também extraímos a similaridade dessas músicas por meio de embeddings no modelo CLAP. Bom, o questionário em si foi realizado com 5 pares, sendo que o último era uma trap question, ou seja, quem errasse não entraria, não seria contabilizado no estudo. E essa trap question era a introdução da Quinta Sinfonia de Beethoven e uma música artificial gerada pelo Suno, que explicitamente falava que era artificial. Enfim, era bem claro. É, Além disso, os outros 4 pares, dois eram formados aleatoriamente, ou seja, eram músicas selecionadas por nós, mas eles eram formados aleatoriamente entre si, sem restrição de gênero, sem nenhuma outra restrição. E outros 2 pares eram formados baseados em similaridade, ou seja, eles eram pré-formados e pré-selecionados. É, vale ressaltar que os experimentos, os experimentos aleatórios de similaridade, eles não se misturam. As músicas nos pares de músicas similares não estavam dentro das músicas aleatórias que a gente selecionou. Então, isso é um ponto muito importante para o estudo. No fim, então, a gente obteve 308 participantes válidos, sendo que válidos são os participantes que passaram os 2 filtros. O primeiro é passar na Trap Question, que é conhecer, identificar a peça de Beethoven, e não conhecer nenhuma música nos 4 pares iniciais. No fim, então, a gente obteve 1.232 respostas válidas para os pares de músicas. E vale ressaltar que apenas 66% dos participantes passaram no primeiro filtro, que é um pouco assustador. É, Desses 308, apenas 290 completaram o formulário demográfico. Então, desses participantes que completaram esse formulário demográfico, aqui estão alguns dados: 73% eram falantes de português, 22% de inglês, 5% de outras línguas, 50% não tinham experiência formal prática e 67% não tinham educação musical formal, ou seja, a maioria. 34% tinha algum conhecimento de IEM, IEM são músicas artificialmente geradas, e a gente obteve uma idade média de 31 anos no experimento. O tempo médio de edição por par foi de aproximadamente 3 minutos. E a gente excluiu 10 valores atípicos de 30 minutos para cima. Esses gráficos do lado eles representam exatamente esses dados. Bom, partindo para uma análise de acurácia, ou seja, quanto os participantes acertaram,
olhando para todos os pares, sem nenhuma distinção, e claro, excluindo a última a trap question, os participantes tiveram uma acurácia de 60%. E agora, dividindo entre o experimento aleatório e similar, no experimento aleatório, a gente observou um acerto de 53%, sendo que ele tem um p-valor maior que 0,05, ou seja, não é significativamente diferente de um chute aleatório. Já no experimento similar, essa acurácia vai para 66%, o que é significativamente maior que um chute aleatório e maior que a taxa geral de acerto também. Isso representa que o contexto no qual o participante está tem grande chance de influenciar nessa percepção dele, nessa percepção e na identificação da música artificial. Então, para a gente dar mais robustez para essa afirmação, a gente tentou excluir alguns vieses. O primeiro viés foi excluir o viés da voz e das letras. Então, a gente observou que os achados se mantiveram, sendo que no experimento similar a acurácia subiu para 75% e continua significativo. E no experimento aleatório subiu para 53% de acerto. O slide está um pouco errado, mas é 53% de acerto e continuou não significativo. Excluindo os gêneros clássico e ambient, que eram dois gêneros que estavam presentes no estudo, os achados originais também se mantiveram. Ou seja, não evidenciamos nenhum viés de resultados por gênero musical ou na presença ou ausência de letras. Continuando, a gente implementou um modelo logístico explicativo. Ele tem por finalidade explicar quais eram os fatores mais importantes na hora de para um participante, para ele conseguir diferenciar mesmo uma música artificial ou não. Então, esse modelo teve um McFadden de 0,44. Esse McFadden é uma métrica que é um pouco similar com a log-verossimilhança, que ele mede a qualidade de um modelo explicativo. Então, 0,44 ele é aceitável, mais do que aceitável para o modelo. Então, observando esse modelo, que pode ser representado por essa tabela do lado, os fatores que afetam positivamente nos acertos são a experiência prática, maior que 5 anos, e um conhecimento prévio sobre a IM. E, surpreendentemente, a idade ela afeta negativamente na taxa de acertos. Uma observação importante é que a educação formal ela está como negativa, mas quando a gente remove a experiência prática, esse efeito também some, desaparece. Isso sugere que a experiência prática é um preditor forte e que essas duas medidas estão altamente correlacionadas. No fim, então, o efeito de ser exposto a um par similar tem um aumento na taxa de sucesso de mais ou menos 13%, o que é algo bem significativo. Agora eu vou falar um pouco de uma análise qualitativa que a gente fez e foi usando os comentários em texto livre dos participantes. Então, 140 participantes fizeram 317 comentários e a gente fez uma codificação manual realizada por 3 codificadores. Essa codificação foi feita em 2 rodadas. Na primeira, os codificadores analisaram 100 respostas e definiram as categorias delas, de forma a manter mais uniforme essa codificação. Então, definiram esses 7 tópicos. E na segunda rodada, todas as outras respostas foram codificadas utilizando esses tópicos pelos 3 codificadores. E no fim, a gente obteve 289 respostas com concordância total, que foram utilizadas para fazer uma análise estatística. Bom, os tópicos mais frequentes utilizados foram vocais e letras, ou seja, os participantes vinham mencionando esses tópicos mais frequentemente. E essas imagens ao lado representam algumas das palavras que eles usaram para comentar
sobre os pares. Então, o gênero aparece muito, as letras aparecem muito, vocals, que é a voz, aparece muito. Eles também utilizaram artificial e humano para caracterizar as músicas. Então, são exemplos aí de algumas palavras que apareceram. No fim, a gente observou como o uso desses tópicos se diferenciava em diferentes situações. Então, a gente não observou diferença estatística na escolha A e B. Isso se dá porque é, a ordem das músicas é aleatória, ou seja, uma hora a música artificial podia estar em A e outra em B. Então, isso não diferencia, isso era esperado. E mais interessante é que a escolha de artificial e humana também não teve diferença estatística para os usos de tags. Eles, na média, usaram as mesmas tags para caracterizar uma música, para escolher uma música como IA ou humana. Bom, agora a gente obteve uma diferença estatística para caracterizar, para acertar qual era a música artificial, tanto no conjunto geral quanto no conjunto aleatório. É, esses dois conjuntos estão correlacionados e os tópicos que eles utilizaram mais para acertar foram os tópicos de som, aspectos técnicos e vocais. Essas são as pistas que os usuários mais usaram para diferenciar uma música artificial de uma música humana. Tendo em vista, partindo agora para uma outra análise, tendo em vista essa importância que os usuários deram para as vozes, a gente fez um experimento para explorar um pouco das vozes mesmo. E, bom, isso foi feito utilizando os mesmos datasets do Suno e do MTG-Jamendo. Classificamos as músicas por gênero, usando o Essentia também. E mantivemos apenas electronic pop, rock metal e hip hop, que foram os mesmos gêneros utilizados no estudo e que continham voz. As vozes foram extraídas utilizando esse modelo Demux, que ele é próprio para isso, e um segmento vocal de maior energia foi utilizado para a gente completar essa análise. A partir desses segmentos, a gente extraiu os embeddings utilizando o YAMNet e fizemos plots com TSNE, que é um redutor de dimensionalidade. Bom, para o gênero pop, eu não consegui ver muitas diferenças. As músicas vermelhas são artificiais e azul humanas, então eu achei bem similar a isso, possivelmente porque são músicas mais populares e mais usadas na geração do Suno. Então ele tem um treinamento mais overfitado para esses dados. O rock tem uma certa diferenciação a mais, mas mesmo assim é um pouco homogêneo, mas dá para ver que ele começa a ficar concentrado, formar um cluster um pouco mais para a direita, mas ainda é muito misturado. No gênero electronic, dá para ver que tem uma tendência das músicas humanas ficarem um pouco para cima e formar um cluster nessa região, mas mesmo assim é um pouco inconclusivo ainda, mas dá para ver que tem uma certa diferença. No hip hop o gráfico não ficou tão bom pela diferença de amostragem, mas então é realmente inconclusivo esse gráfico. E no gênero metal tem uma tendência das músicas humanas formarem um cluster para a direita e as artificiais para a esquerda. E enfim, tem algum indício aí de diferença nas vozes humanas e artificiais. E enfim, a gente não consegue saber só pelos embeddings o que é, mas isso mostra que tem um indício. Isso pode ser por vários aspectos, como a técnica, a qualidade vocal, a qualidade de produção. O Suno ele não separa os canais de voz, e isso muitas vezes traz a percepção de que a música está misturando a voz com o instrumento. Então isso foi algo também que os participantes comentaram bastante na hora de justificar suas escolhas. Então são vários aspectos e é uma coisa que pode ser explorada mais posteriormente. Então, muito obrigado pela atenção e agradeço.